Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando o nosso ano bíblico hoje, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 42 ao 44. Continua a visão do templo. Depois disto me fez sair para o átrio exterior para o norte e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício na área separada, havia também celas e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas, assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43. A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo
E o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades, e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base da linha da terra até a fiada do fundo 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. A borda ao redor dela de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. A consagração do altar. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás 1 novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado fora do santuário. No 2º dia, oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus.
Capítulo 44 – Reformas no Ministério do Santuário. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando se virem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel,
ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai ou mãe, ou filho ou filha ou irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. A repartição das terras. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesmo haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que maravilha poder ouvir e ler a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Tire tempo para orar e meditar. E amanhã, em nome de Jesus, iremos concluir a leitura do profeta Ezequiel. Vai ser uma bênção. Prepare-se. Tenha um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus. Amém.